Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Graça e paz, amados irmãos, irmãs, amigos que estão online, que estão assistindo. Seja muito bem-vindo ao culto de celebração ao nosso Deus. Que você esteja participando de onde você estiver, com os seus ouvidos atentos, com sua mente focada a ouvir e a entender aquilo que o Espírito Santo quer dizer ao seu coração. Hoje nós temos um culto especial, pois é um culto de gratidão a Deus. E a nossa irmã Hilda, nossa irmã muito querida na nossa comunidade, nossa irmã Hilda, ela solicitou um culto de agradecimento a Deus pela cura do Rony. Rony, o seu filho, e o seu filho foi curado da Covid-19. Rony também deve estar nos assistindo. Que Deus te abençoe, Rony. Hoje é um culto de celebração, hoje é um culto de festa, hoje é um culto de alegria, pelo milagre que Deus realizou, Rony, na sua vida, e não só na vida do Rony, na vida de muitos que foram curados pela graça de Deus, curados, tiveram um milagre efetuados em sua vida. Então esse culto é de celebração, esse culto é de alegria, esse culto de gratidão a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Então você é convidado a estar conosco, a se alegrar conosco, a celebrar conosco. Que Deus nos abençoe. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós glorificamos, ó Pai, o Teu nome, te exaltamos, Senhor, porque Tu és digno, ó Deus, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Exaltamos a Ti, ó Deus, neste dia, Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo dia, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de podermos participar, ó Deus, do culto de gratidão ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque as Tuas misericórdias, ó Deus, se renovam a cada dia nas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos Te louvar, ó Deus, pela vida do filho da irmã Hilda, Pai, nesse culto de gratidão. Muito obrigado, ó Deus, pela bênção, ó Deus, que o Senhor concedeu à Tua serva, ó Deus, pela cura, ó Deus, do Teu filho. Nós queremos Te agradecer, ó Deus. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela bênção recebida pela Tua filha. Não somente ela recebeu, Senhor Deus, mas nós todos, ó Pai, que estivemos orando, que estivemos buscando a Tua face, ó Deus, em favor do Seu filho, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pela cura concedida. Obrigada também, Senhor Deus, pelo aniversário da neta dela, Pai, que fez aniversário no último dia 14 de agosto. Nós também queremos Te agradecer, ó Deus, e clamar ao Senhor para que eles possam também, Senhor Deus, ter o privilégio, ó Deus, de poder conhecer ao Senhor, de poder Te servir, ó Deus. Eu sei que esse é o desejo da Tua filha, Senhor. E nós queremos entregar, ó Deus, a vida do Rony, a vida da Karina, Pai, nas Tuas mãos, e Te louvar, ó Deus, pela bênção recebida, pela cura, ó Deus, do filho dela. Te agradecer também, ó Deus, pelo coração grato, ó Deus, da Tua serva, ó Deus, e oferecer este culto de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, continuar cuidando, ó Deus, das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que podemos contar com o Senhor, ó Pai. Continua conosco, continua, Deus, falando aos nossos corações. Nós Te louvamos, Te exaltamos, ó Pai, e Te agradecemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deem graças ao Senhor. O seu amor dura para sempre. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do teu santuário. Salmo 29, 2.
ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Fazer a leitura bíblica, convidamos a toda a igreja para nos acompanhar. Aleluia! Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Dei graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Desde o ventre materno dependo de Ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre Te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque Tu és o meu refúgio seguro. Do Teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o Teu esplendor. A minha boca falará sem cessar da Tua justiça e dos Teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos Teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a Tua justiça, unicamente a Tua justiça. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. A vida. A vida é privilégio. Isso não se há que negar. Afinal, é um dom de Deus que envolve sentimentos e significados sem fim. A perfeição da criação não deixa a menor dúvida de que somente um ser perfeito seria capaz de tamanha sensibilidade e beleza sem par. A vida é maravilhosa e não devemos deixá-la passar sem que marcas profundas fiquem atrás de nós. Afinal, ela é uma só. Cada minuto que passa não volta jamais. É preciso que vivamos agradecendo a cada instante o grande prêmio de mais um dia acrescentado à nossa existência. Hoje, a irmã Hilda agradece a Deus pelas bênçãos que ela recebeu juntamente com os seus familiares, a recuperação da saúde do seu filho e também por mais um aniversário da sua neta Karina. Parabéns, irmã Hilda.
criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Salmos 116, 12. O texto da Palavra de Deus que gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos nesta noite fala sobre o milagre, um dos milagres de Jesus, um dos grandes milagres de Jesus, que se encontra em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. E diz assim, acompanhe aí no texto, que deve estar disponível em sua tela. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Jerusalém, geograficamente, fica no alto. Então Jesus estava subindo, junto com seus discípulos e a multidão. Jesus, ao se aproximar-se de Jericó, encontra um homem cego à beira do caminho. Ora, naquele tempo, existiam duas cidades de Jericó. A primeira cidade já havia, nos tempos de Jesus, já havia sido destruída. Então, essa Jericó é a segunda cidade que foi erguida, que foi construída por Herodes o Grande. E esse à beira do caminho, na verdade, o cego estava à porta de Jericó. Porque na porta é que as pessoas passavam, né? Na porta é que os comerciantes transladavam. Então era mais fácil para uma pessoa cega pedir esmola. Aliás, pedir esmola era a única forma de trabalho que um cego, naquela época, poderia arrecadar dinheiro. Ele não tinha outra forma, né? Não tinha ali o que nós temos hoje, né? Quando alguém tem alguma deficiência, vai lá o INSS, dá pelo menos um salário, né, para a pessoa, para poder ajudar ali na manutenção da casa. Naquela época não existia INSS. Então as pessoas viviam da doação, da graça dos outros, né, das outras pessoas. Então o que restava para uma pessoa cega era pedir dinheiro, pedir esmola. E qual era o melhor local? Qual era o local mais estratégico? A entrada da cidade, a porta da cidade. Então, possivelmente, historicamente, esse cego estava à porta da cidade da Nova Jericó. Essa Nova Jericó ficava a aproximadamente 2 quilômetros da antiga Jericó. Então vamos lá. Versículo 36. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Quem perguntou? O cego, né? Vê uma multidão passando, euforia, gente, né, falando alto, né, e vê um número de pessoas grandes. O cego, ele vai perguntar quem estava próximo, olha, o que está acontecendo? O que está havendo? Né? E no versículo 37 disseram, Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar, o cego,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, o que o cego podia fazer? O cego não podia correr até Jesus. O cego não podia andar até Jesus. Então o cego ele usou do único recurso que ele tinha, que era a sua voz. Então ele clamou, e olha como ele clamou, meus irmãos. Ele disse o seguinte, ele começou a gritar para todo mundo, porque ele precisava que Jesus ouvisse. Jesus, filho de Davi. Quando o cego era um judeu. Né? Então, quando um cego fala Jesus, filho de Davi, ele fala do nome messiânico de Jesus. O nome messiânico de Jesus era filho de Davi. Olha só que interessante. Versículo 39, quando o cego estava gritando, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Que ele gritava, né? Devia gritar e gritar alto. Né? Aquele barulho ensurdecedor. Mas enquanto mais eles repreendiam, os que estavam ali perto dele, que estavam caminhando, né? Quanto mais repreendiam, ele gritava ainda mais alto. O que ele gritava? Ele repetia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Salvador. Jesus, Senhor. Jesus, aquele que cura. Tem misericórdia de mim. Ele reconheceu o messianismo do Mestre Jesus. Jesus, então, ele parou. Ele estava caminhando, ele estava passando por Jericó em direção a Jerusalém, tanto que em Lucas capítulo 19, versículo 28, começa a entrada de Jesus a Jerusalém. Então Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E o homem estava distante de Jesus. Então a multidão precisou abrir ala, né? Abrir passagem para aquele cego. Quando o cego chegou bem perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Irmãos, perguntar para um cego o que ele quer, àquela altura do campeonato, porque cegueira, né, era uma doença incurável naquela época. Não se tinha tratamento, não se tinha cura para a cegueira, seja ela de qual nível que fosse, tanto parcial quanto total. Não existia tratamento médico para aquilo, para esse tipo de doença. E parece assim, tá na cara, né? Poxa, claro que ele quer que ele quer ser curado da cegueira. O que Jesus fala? Pergunta o óbvio. Meus irmãos e amigos, Jesus ele quer ouvir de nós aquilo que nós desejamos, apesar dele saber. Por isso que nós precisamos clamar. Por isso que nós precisamos orar. Porque esse desejo precisa vir de nós e ele quer que nós declaremos a ele. Que nós façamos uma declaração, mas não só a ele, sim a todos. Por quê que Jesus pede isso de nós? Porque existem aqueles que são doentes, existem aqueles que são enfermos, mas não reconhecem a sua enfermidade, não reconhecem que estão doentes, por isso não querem serem curados. Ora, quem mais Jesus repreendeu em sua vida terrena? Quem mais Jesus falou duro? Foram os escribas e fariseus, que ele cansava de chamar de hipócritas. Numa certa altura, Jesus fala que eles não precisavam de cura, eles não precisavam de remédio, eles não precisavam de médico, porque eles se achavam curados, né? Sendo que Jesus ele veio para todos, inclusive, ou também para os escribas e fariseus da época, os hipócritas da época. Mas eles não se consideravam pecadores, eles se consideravam acima da lei, eles se consideravam acima do povo. Então, nós precisamos declarar a nossa enfermidade para Jesus. Nós precisamos declarar que nós somos pecadores e falar em alto e bom tom.
para que não só o Senhor nos ouça, mas para que todos nos ouçam. Porque quando nós declaramos, nós nos humilhamos. Quando nós declaramos o nosso pecado, quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos humilhamos diante de Deus e diante dos homens. O nosso eu, ele é humilhado. O nosso ego, ele é humilhado. Porque é fácil ser soberbo quando nós guardamos as nossas fraquezas para nós. Não é? Os outros não podem saber da nossa fraqueza. Porque senão, né, a gente não sai por cima. O que Jesus fala? Arrependei-vos e convertei-vos. O que é arrependimento? É se humilhar. Por isso que Jesus, ele exige de nós que nós confessemos os nossos pecados. Nos humilhemos diante dele. Esse cego, ele se confessou, ele se humilhou, ele declarou em voz alta que ele gostaria de ver. Senhor, versículo parte B, né, do versículo 41. Senhor, eu quero ver, porque eu não vejo, porque eu sou pecador, porque eu sou cego. Você tem se humilhado diante de Deus? Você reconhece que você é pecador? Ou você tem sido aquele ou aquela que tem falado assim, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Olha, meus irmãos, quantos arrependimentos eu tenho na minha vida. Aquele que não se humilhar, aquele que não se arrepender, não pode ver o reino de Deus. Só quem entra no céu, aquele que se arrepende, aquele que se humilha, aquele que coloca o seu pecado à tona, para que Jesus veja e lave os seus pecados, e saia as suas vistas, e cure você. Nós precisamos nos humilhar diante da mão do Altíssimo, porque sem isso nós não veremos a Deus. Sem isso nós não voltaremos a enxergar. Versículo 42. Depois que aquele homem se humilhou, o cego de Jericó se humilhou, Jesus lhe disse, recupere a visão. Jesus teve misericórdia daquele homem. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Presta atenção. No versículo 42 diz assim, que Jesus fala assim, recupera a visão. E quem o curou? Foi a fé daquele homem. Ele cria em Jesus porque ele, sendo judeu, aquele homem, aquele cego sendo judeu, ele declarou, Jesus, filho de Davi. Ele não falou Jesus de Nazaré. Ele não declarou de onde Jesus tinha vindo na sua vida terrena. Não, ele foi além. Ele foi no sobrenatural. Ele foi no messianismo de Jesus. Ele diz, Jesus, filho de Davi, raiz de Davi. Tem misericórdia de mim, me cura, Senhor. E assim, a fé que aquele homem tinha de um Jesus messiânico fez com que a sua fé o curasse. Nós precisamos ter fé em Jesus, porque a fé em Jesus é capaz de nos curar de todo mal, de todas as coisas. Então, imediatamente aquele cego recuperou a visão. E o que ele fez? Foi para casa? O cego foi se despedir, né, ali da sua família. O cego foi jogar futebol. O cego foi, agora que ele voltou a enxergar, não precisava pedir esmola, talvez ele poderia arranjar um emprego, né, e poder trabalhar e poder viver, talvez até poder enriquecer, né, viver bem, dignamente, porque até então ele não tinha vivido bem, estava pedindo esmola, era pobre, ele tinha todas as possibilidades de fazer qualquer coisa afastado de Jesus. Mas o que esse cego ele foi fazer? Ele foi seguir Jesus juntamente com a multidão, e não só seguir, foi seguir glorificando a Deus. É uma postura de gratidão a Jesus.
Quantas vezes nós recebemos milagres do Senhor? Nós recebemos a vida, um milagre de todos os dias. Só de você estar respirando é um milagre. Você acordar no dia de hoje é um milagre. E quantas vezes você agradece a Deus pela vida que você tem, agradece a Deus pelo almoço que você tem, agradece a Deus pelo trabalho que você tem. Quantas vezes você agradece a Deus pela família que você tem, agradece a Deus pela vestimenta que você tem, agradece a Deus pelo abrigo, pela casa que você tem, onde você mora, pelo carro que você tem. Quantas vezes você agradece a Deus? Não é mérito seu, não é mérito meu aquilo que nós temos. Isso é graça e misericórdia do Senhor. Aquele cego soube agradecer ao Senhor e para ele nada mais importava. Daquele dia em diante, para ele nada mais importou. Ele não queria dinheiro, ele não queria fama, ele não queria bens, ele não queria nada. Ele queria estar na presença de Cristo. Gratidão a Deus. É assim que eu e você precisamos viver e aprender com o cego de Jericó a sermos gratos ao Senhor. Grato por todas as coisas que Ele tem feito. Você tem sido grato? E você pergunta assim, pastor, como é que eu faço para ser grato ao Senhor, fazendo como cego, sendo discípulo de Jesus? Se torne discípulo de Jesus, se torne um amante, um estudioso da palavra de Deus. Se torne alguém que fale com Deus, se torne alguém que ame a igreja de Cristo, que ame a noiva de Cristo, se envolva com a igreja de Cristo. É assim que você agradece ao Senhor. É assim que eu e você precisamos viver, com corações gratos, e não se esquecer, e não se afastar e cuidar das nossas coisas. Tudo mais se torna efêmero, tudo mais se torna inútil, tudo mais se torna desprezível quando nós encontramos o nosso Salvador. Quando você tem um encontro real e pessoal com Cristo, dali para frente tudo que você faz é espiritual, porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e aquele que é nascido da carne é carne. Então nós, que nos consideramos seres espirituais, precisamos viver uma vida de contemplação do Senhor. Precisamos viver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de testemunho para os outros, daquilo que é Jesus em nós e através de nós. Foi isso que o cego fez. Ele foi, seguiu Jesus, glorificou a Deus. E quando o povo viu isso, viu o quê? Viu a gratidão. E aquele cego se tornando discípulo de Jesus. Quando eles viram isso, todo o povo louvou ao Senhor. Que a minha vida e a sua vida possam fazer com que os outros louvem a Deus. Tenhamos gratidão pelos milagres que Deus dá em nossa vida no dia a dia. Senhor, permanece curando, porque Ele é o mesmo. O Senhor permanece efetuando milagres, porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. E o maior milagre que eu e você podemos receber para toda a eternidade vai ser a salvação em Cristo Jesus, que eu já tenho e espero que você já tenha também. Se não tem ainda, receba o Senhor neste momento como o único suficiente Salvador de sua vida, pois esse é o maior milagre que Ele pode operar em você para todo sempre. Que assim Deus nos abençoe. Oremos. Pai, o culto hoje é de gratidão. O culto hoje é de celebração ao Teu nome, assim como nós temos feito todos os dias, todos os domingos. Mas hoje é um dia especial porque nós somos gratos pelo milagre, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, o milagre de nós estarmos vivos, o milagre que o Senhor nos dá
de a cada dia viver para a tua graça, viver para a tua glória. Então toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor seja dado ao teu nome. Nós nos alegramos com o Senhor, nós nos alegramos com a presença do teu Santo Espírito em nós. Usa a minha vida, usa a nossa vida, usa a vida de cada um que está em casa, ó Pai, talvez à espera de um milagre, à espera de uma cura. Alguns, ó Pai, já receberam o seu milagre, mas ainda há outros que precisam receber. Então, ó Pai, vá e cumpra o teu propósito na vida, ó Pai, dos teus servos e das tuas servas. Ó Pai, que esse milagre, ó Deus, seja o Senhor, seja a tua presença, porque não há nada maior e não há nada melhor do que ter o Senhor como único e suficiente Salvador em nossa vida. Em especial no dia de hoje, a irmã Hilda, nossa querida irmã, está com o coração muito alegre, está festiva, porque o seu filho foi curado da Covid-19. Então nós somos gratos, porque o Senhor operou na vida do Rony, ó Pai. Que o Senhor mostre também a vida do Rony, o teu propósito. Mostre, ó Deus, não só na vida dele, mas na vida de todos que nos assistem, ó Pai, o teu querer e o teu agir. Ó Pai, maiores são os teus sonhos do que os nossos sonhos, maior é o teu desejo do que o nosso desejo. Então, Senhor Deus, que venha o teu reino a nós, a fim de que nós possamos cumprir os teus propósitos enquanto nós estivermos aqui, até que seja o dia perfeito, até que o Senhor nos chame para a glória eterna. Ó Deus, esteja mais uma vez, ó Pai, com aqueles que estão nos seus lares, que estão talvez sofrendo, ó Pai, não receberam ainda o milagre, não receberam a cura. Nós, ó Pai, entendemos que o Senhor continua sendo o médico dos médicos, o Senhor continua sendo o Deus provedor, o Senhor continua, ó Pai, sendo o grande eu sou. Então, como grande eu sou, nós clamamos, nós nos humilhamos, a fim de que o Senhor sare aqueles que precisam ser sarados, que o Senhor cure aqueles que precisam ser curados, para a tua honra e para a tua glória, assim como foi com o cego de Jericó, ou com os cegos de Jericó. Então, ó Pai, é assim que a tua igreja ora, clamando ao Senhor, colocando o Senhor no seu lugar, em primeiro lugar em nossa vida, entronizando o Senhor. O Senhor a nossa vida está em tuas mãos. Faça o que for preciso. Opere aonde for preciso. No nome de Jesus, confiamos em Ti. Temos fé no Senhor. É no nome de Jesus que assim oramos. Amém.
Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, nesta quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!